Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui num dos pontos mais altos da Morada do Sol, com essa vista maravilhosa que vocês vão ver daqui a pouquinho. E a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, é com o Pedro Ferrari e a sua esposa Aparecida. Pedro Ferrari é uma daquelas pessoas que fazem história, tem história e certamente vai nos contar histórias fantásticas aqui hoje. O Pedro mora aqui na Morada do Sol há 40 anos, ele chegou em 1980 e o Pedro tem bastante coisa para contar para a gente. E sabe o que eu soube do Pedro agora há pouco? Que ele veio de Umuarama. Boa noite, Pedro, boa noite, Aparecida. Um prazer estar com vocês aqui nessa noite para falar um pouquinho mais sobre a Morada do Sol. Você veio para cá, chegou aqui em 1980, nós estávamos já conversando ali. Você saiu de Umuarama e veio para a Morada do Sol. Por quê, Pedro? O que motivo fez com que você viesse aqui para a Morada do Sol? Olha, na verdade, a vinda para Indaiatuba tem uma consequência natural da época da crise dos cafezais de 1980, 79, 80, com a ferrugem que acabou com a lavoura do café. E aí não sobrava alternativa e a gente procurou alternativa na cidade, um centro maior, não queria São Paulo. E aí, por informação de parente, acabamos descobrindo Indaiatuba. Nem sabia que Indaiatuba existia, na verdade. E acabamos vindo e fixamos residência aqui por conta da indústria que estava no seu auge, crescendo em Indaiatuba. E por isso que nós fixamos aqui. Você falou para mim que lá em Umuarama você veio embora por causa dessa crise do café, mas você trabalhava na roça, você puxava enxada, você carregava saco de café, você ia lá no terreirão esparramar café, você fazia tudo essas coisas, Pedro? Puxava enxada, colhia café, rastelava café, abanava café, né? Secava, guardava, ensacava para vender, entrava na tulha para tirar no meio do pó, tudo isso. Mas você falou também uma outra curiosidade, que lá naquela época você já participava dos movimentos sindicais, das cooperativas. Então, na verdade, desde então eu já tinha um laço com o movimento sindical rural. E participava de curso de formação e tal. E já tinha um movimento, sempre fui sindicalizado. Então, isso já vem de berço, já vem do meu avô, né? Então é uma coisa, um lastro assim, muito antigo. Meu avô italiano de luta. E a gente acabou aprendendo isso e levamos para a vida. Então você acabou vindo morar no lugar certo. Você veio para Morada do Sol, que era um bairro que, na época, quando ele foi criado, foram mais de 7 mil terrenos colocados à venda. O empreendedor, que é o seu Elias Jorge, ele já contou algumas histórias para mim, quando nós conversamos, que ele lançou a Morada do Sol e o que ele fez? Como que eu vou vender esses terrenos? Foi lá em São Paulo, procurou umas imobiliárias e colocou à venda esses terrenos em algumas imobiliárias que acabavam vindo de ônibus para cá e trazendo essas pessoas. Mas o que a gente sabe, é de conhecimento da grande maioria, que parte da população da Morada do Sol vieram do Paraná. Moreira Salles, Umuarama, Goiuerê, Cruzeiro do Oeste, Cianorte e das mais variadas cidades que fazem parte do estado do Paraná. Você veio de Umuarama. Quando você chegou aqui, você já tinha um irmão que morava aqui. Como que foi? Como foi enxergar a realidade de um bairro que você tinha um monte de rua, um monte de mato e pouquíssimas casas? Você tinha que, na verdade, desbravar. Por isso que eu perguntei para você se você trabalhou na roça de verdade, porque aqui na época você precisava de desbravadores. E você foi um desses desbravadores. Conta para nós como que foi essa chegada sua. O que você, quando você olhou para esse bairro gigantesco à sua frente, pensou, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Foi esse o pensamento? Olha, na verdade não foi de frustração, porque quem é nascido e criado na roça, de verdade, sabe que não teme dificuldade. Nós chegamos aqui, deveria ter aí aproximadamente umas 100 casas, uns 15 vizinhos aqui na região mais próxima, aqui nas 10 quadras vizinhas. E claro que com muita dificuldade. Você sai da roça vindo para uma cidade achando que vou morar na cidade, né? Vida boa. Nós chegamos aqui, não tinha energia, não tinha esgoto, não tinha iluminação na rua, não tinha ônibus, não tinha rua, só tinha barro quando chovia.
Eu carreguei muito a bicicleta na costa, né? Porque nem a bicicleta rodava, né? Então, tremenda dificuldade. Mas a gente encarou isso com realidade, mesmo porque a gente já era lá da luta sofrida da roça e isso não assustou. Você falou em barro, você falou em infraestrutura, até lembrei, pedi para você pegar aqui. Semana passada a gente fez uma postagem lá no nosso Facebook, e aí eu até falei, fiz um comentário na outra entrevista que eles diziam que tinha infraestrutura. Aqui dizia o seguinte: Jardim Morado do Sol, lançando a segunda etapa, terrenos urbanizados com rede de luz, água, guia, arborização, sarjeta, ônibus na porta e asfalto em frente do loteamento. Já aprovado e registrado 70 meses para pagar. E você tem os carnezinhos aqui. Você foi dessas pessoas que comprou em 70 meses. Você estava dizendo para nós que você privilegiou pagar o terreno, a prestação, e o valor que você tinha dinheiro investir na construção. Como que foi esse pagar o terreno, essa construção? Porque hoje você está no ponto nobre da Morada do Sol, na Área Barnabé. Mas na ocasião, a Área Barnabé não tinha esse vislumbre. A rua principal era a Rua 5. Mas você veio propriamente para a Área Barnabé. Como que foi esse pagamento, essa construção? Ó, quem fazia a separação do pagamento era ela, né? Porque na época a vida era tão simples, a cidade era tão tranquila que você recebia em dinheiro. Né? Eu trabalhava na Nordon, minha primeira empresa, eu trabalhei na Nordon ainda na montagem da GC Lever. A Nordon era uma grande empresa de Santo André e eu já trabalhei na montagem da GC Lever. Eu chegava com dinheiro em casa e falava: essa aqui é da prestação, esse aqui é da compra, esse aqui é da casa, e se sobrava um pouquinho, esse aqui é da poupança, entendeu? Então, era assim, muito regradinho e bastante dosado. E eu construía, na verdade, a casa morando dentro, porque eu fiz um quarto e um banheiro e entramos. Então, aí, a partir daí, fomos construindo o restante da casa. Um projetinho básico que tinha para a Morada do Sol, que era três cômodos no fundo e um banheiro. E muita gente ainda tem essa casa. Minha casa ainda está aí até hoje, entendeu? Com poucas melhorias, mas a casa ainda está aí. Mas começamos num quarto e um banheiro. Eu, ela e um filho. Então construímos a casa morando dentro. Interessante você falar isso, Pedro, porque hoje quando se lança um empreendimento, ele já sai com toda a infraestrutura e lá no registro do empreendimento ele já diz: você tem que construir uma casa, tamanho tal, ocupar tantos % do terreno. Então, na época, o que eles pediam é que você fizesse pelo menos um edícula no fundo. Essa era a exigência. 35 metros, no mínimo, a casa. Era a casa 10 por 3,5. Era o fundo do terreno de 10 metros por 3,5. Era o mínimo, não é? E na verdade, essa postagem aí de que tinha toda a infraestrutura, não tinha. Não tinha nada. Tudo foi conseguido através de muita luta para esgoto, nem esgoto não tinha, luta para esgoto, luta para energia elétrica, luta para luz elétrica na rua que não tinha, para iluminação pública, luta para ônibus que era de 2 em 2 horas e não percorria o bairro, ficava parado do outro lado, onde é o Salão do Reino ali dos Testemunhos de Jeová, a cada 2 horas. E quando chovia não vinha, porque o ônibus não andava. Então, foi através de muita luta e dentre estas lutas acabou surgindo a necessidade de se criar uma associação. Eu sou o membro fundador da Associação 12 de Junho do Jardim Morado do Sol. Então, era com esse objetivo. Você fala assim, você está falando dessa questão de muitas lutas. Naquele tempo, a gente fala tempo, naquela época, em 1980, 90, as associações tinham uma força muito grande. Uma comunidade tinha uma força muito grande. Porque você, para conquistar, você tinha que lutar, não caiu do céu, não está hoje desse jeito, não nasceu desse jeito, alguém teve que lutar. Você participou da 12 de junho, como que foi essa criação, como que vocês faziam essas reivindicações para os prefeitos, como que era o atendimento, como que foi essa parte dessas conquistas que o bairro teve? Você estava contando para mim quando inaugurou a iluminação nas ruas, como que foi essa época da inaugurar a iluminação? Porque então quer dizer que andava-se no escuro. No escuro. Na base de lanterna, lamparina, vela. Como que foi isso, Pedro? Então, na verdade, acho que a gente era guiado pela mente, né? Porque quem nasceu na roça andava nos trilhos lá no meio do pasto, não precisava de nada. Nos carreadores de café. Sabia onde era, sabia onde estava a cerca, onde ia passar. Na verdade, isso foi realmente através de muita luta. E a Associação 12 de Junho,
ela nasceu dentro da comunidade de Santo Antônio, que a comunidade de Santo Antônio na época pertencia ainda à Candelária, né? Depois, em 1992, foi que ela se tornou paróquia e aí criou toda essa estrutura que ela tem hoje. Mas a 12 de junho nasceu de membros de dentro da comunidade, com algumas pessoas de fora, claro, mas com a iniciativa do padre Guedes, na época, que era uma pessoa com uma visão muito visionária, ele via as coisas muito na frente e acabou criando esses grupos de movimento, de reivindicação, do qual eu era coordenador desse grupo, com carteirinha e tudo, eu era autorizado, eu tinha carta branca para entrar no gabinete do prefeito na época, mesmo não sendo um agente público, né? Mas era um agente de reivindicação. Então a gente tinha esse canal aberto por conta disso. Pedro, e as missas aconteciam como? Nós já conversamos com outras pessoas, mas eu acredito que você é mais rico de detalhes. Diz que tinha uma cocheira da antiga fazenda, onde vocês realizavam as missas, depois construíram uma pequena... Como que foi essa construção da igreja, da paróquia Santo Antônio? Porque você também me contou a história que você foi uma das pessoas que ajudou a colocar tijolo ali. Na verdade, as primeiras missas eram celebradas na frente da igreja, porque a igreja não comportava. A igreja deveria ter uns 20 metros quadrados, que era a capela da fazenda na época, né? E era celebrada na frente da igreja, todo mundo de pé. Não é? Não tinha estrutura nenhuma, todo mundo de pé ali, uma lâmpadazinha pendurada lá, 15, 20 pessoas. E a partir de um determinado momento foi que começou a utilizar a cocheira por conta da primeira vinda do bispo aqui, que era Dom Gilberto, a primeira vinda do bispo, aí a gente preparou a cocheira, o administrador da fazenda na época autorizou, a gente foi lá, preparou a cocheira e a partir daí começamos a usar a cocheira nas missas, que era toda quinta-feira à noite. Não é? Negócio assim bem, digamos, eu diria que é muito fraterno isso, porque as pessoas eram muito... Ficavam muito próximas, uma se ajudavam muito, né? Muito cúmplice, né? E dali se criou-se muita solidariedade, construía casa para quem estava precisando, você fazia multirão e ajudar as pessoas, um negócio muito diferente do que nós vemos hoje. Nós conversamos, não sei se você vai se lembrar dele, com o seu Mário Pavanin, acho que era Mário, né? Mário Pavanin, se eu não me engano, que hoje inclusive já é falecido, ele morava aqui na rua 10, e ele contou para nós que a água ele tinha que pegar, vinha de uma mangueira lá, de um outro terreno, energia era aqueles postes era de eucalipto, e você puxava, era dessa forma, mas como que foi acontecendo as mudanças e as transformações? Porque foi tudo muito gradativo, né? Tudo muito. Conheci o Mário Bicicleteiro. Isso, seu Mário. Bicicleteiro, trabalhei com ele, às vezes nós íamos juntos para a GC Lever, que era a GC Lever na época, né? Ele trabalhava na construção civil e eu trabalhava na montagem industrial, na metalúrgica. Conheci o Mário Pavanin, claro, conheci demais. Mas foi assim, realmente gradativo, não é que aconteceu de uma vez para de uma hora para outra, não. Foi através de muita reivindicação, de muita busca mesmo, de muito compromisso. E não era muita gente, não. Era 6, 7, 8, 10 pessoas. Mas eram pessoas que estavam comprometidas, que ia cobrar, que ia buscar os meios para que as coisas acontecessem. Dentre eles eu posso citar Francisco Georgino, João Rampazzo? João Rampazzo um pouco depois, João Rampazzo, João do Sindicato. O João do Sindicato também, que muita gente conhece, o João do Sindicato trabalhava na Filtrosman. Então era aí João Silvestre, era aí meia dúzia de pessoas, não tinha um número grande não era batalhão não, era alguns soldados mesmo. E para vocês comprarem as coisas, padaria, açougue, é que quando você lança, se alguém vai abrir uma portinha ali, acaba suprindo. Mas imagino para fazer compra, você tinha que ir até o centro da cidade, ou porque até a Secap na época também não tinha ainda, ou foi criada na mesma época, como que era isso? A primeira parte da Secap é da mesma época,
acho que quando lançou Morada do Sol, o Secap já estava construindo, estava entregue. Quando eu cheguei aqui já tinha sido entregue a primeira parte. O mercado mais próximo era o Cato, que era um mercadinho. Um mercadinho. Não era nem um supermercado, era um mercadinho. Não é? E tinha a rede Supertuba, que tinha só no centro também, onde é o Paulistão hoje, Paulistão. era a sede do Supertuba. Era a sede da Supertuba e tinha mais uns 2 ou 3 aí espalhados na cidade. Mas era o Cato, o nosso mercado era o Cato. E o bar mais próximo era o bar do Gonçalo. Bar do Gonçalo. Bar Popular Estrela. Ô Pedro, você já falou toda essa questão das lutas, da participação dos movimentos, isso acabou chegando e você se tornar vereador. Como que surgiu a sua eleição, que foi em 88, na eleição de 88, mas antes você já havia participado? Fala um pouquinho dessa experiência de você ter sido o primeiro vereador aqui da Morada do Sol. Olha, na verdade, o fato de ser vereador veio exatamente desta luta. Não de uma vontade própria, mas de um interesse desse grupo de ter alguém representante no Poder Legislativo. Então, nasceu dentro da comunidade, digamos assim, um núcleo de pessoas que veio fomentando esta ideia. E aí, em 88, eu acabei lançando candidato e me lançaram como candidato e eu fui vereador, fui eleito vereador na época com 189 votos. 189 votos. 189 votos. E o companheiro Zé Listeia, que foi o segundo, que ocupou a segunda cadeira dentro do partido, 179 votos. 179. 189 e 179, 10 votos de diferença. Eu acho que é interessante a gente falar hoje, talvez, a gente está no ano eleitoral, não vamos entrar também no mérito dessa questão. Mas acho que esse ano, para você se eleger, talvez você precise pelo menos uns 1.500, 2.000. Olha a diferença. E a forma como a atuação política hoje acaba sendo diferente daquela época, porque até a Câmara tinha 17 vereadores, já eram 17 vereadores. E como que foi essa experiência de ser vereador? Algum projeto, alguma lei, alguma conquista que você queira estar falando para nós? Olha, acho que foi importante porque nós rompemos um ciclo com esse mandato, porque até então o vereador era muito distante das pessoas, muito distante dos bairros. E eu, por exemplo, que fui eleito com raiz fincada no bairro, eu tinha esse compromisso de estar próximo do bairro. Então eu sempre desenvolvi muita luta aqui dentro no bairro. Inclusive na questão da água, por exemplo, que era o mais premente na época. Uma das primeiras indicações que eu fiz na Câmara foi, a primeira, desapropriação do Hospital Oliveira Camargo, pelo Clem Ferrari, propusemos a desapropriação e que o município encampasse, porque estava fechado, né, por conta da administração. E a segunda foi uma estação de captação de água ou no Buru ou no Pimenta, onde é hoje. Então percebe que a gente já tinha uma certa visão de como as coisas poderiam funcionar. A gente sabia mais ou menos os meios. Mas foi por conta dessa luta toda que a gente desenvolveu no bairro, por causa desse crescimento, desse vínculo que criou, que eu acabei saindo candidato. Tanto é que fui candidato em 88, fui candidato em 92, aí fui candidato em 2004, onde nós ficamos fora. Sim, entendeu? sim, por causa de uma mudança na lei eleitoral. Por causa de um chinelo mesmo. Porque Sim, lá sim, passaram uma rasteira na gente. Uma rasteira porque mudaram a regra do jogo com o jogo em andamento. Com o jogo em andamento. E aí não quis mais, porque assim, não vivo, eu sou político, mas não vivo de política. Eu tenho minha atividade fora da política e vivo fora da política. Mas não deixei de ser político. Né? Não tenho cargo eletivo e tal, mas estou aí. Sempre caminhando com os companheiros. Pedro, você teve nesses momentos que você pegou o bairro no início, realmente, o progresso chegou também, depois algumas 2000 e pouco para cá, surgiu a necessidade de bancos, a criação o mini hospital em 91, agora nós temos a UPA, temos creche, temos escolas. Como que você enxerga esse crescimento? A Morada do Sol, que até então, não vou dizer 80, mas 90, porque
eu fui estudar em 92 na Secap, e a hora que eu chegava nas salas de aula, que eu era do Grêmio, lá veio o Morado do Sol, lá veio o Pé Vermelho. A gente passou por muita discriminação aqui, quando você dizia que morava na Morado do Sol. Mas a parte legal, acho tanto minha quanto sua, da dona Aparecida, é que nós tivemos aquele momento e estamos aqui até hoje. Então a gente acompanhou. Como que foi depois do negócio pronto? Ó, na verdade, eu acho que ficou pronto porque veio naturalmente, né? Eu acho que o início teve todo esse empenho, toda essa busca por melhorias, mas o próprio crescimento do bairro acabou propiciando o comércio, a rede bancária, porque o comércio veio onde estão as pessoas. Sim. Né? Então você não vem aqui para beneficiar as pessoas, vem aqui para tirar benefício das pessoas. Para tirar benefício das pessoas. Então, a visão do comércio é essa, ficou bom porque abriu um grande mercado ali. Ficou bom porque abriu um grande mercado, mas ele não veio aqui porque ele é bonzinho, ele veio aqui porque ele precisa de mim. Então, eu acho que isso foi natural. A questão, você está falando da questão da UPA, das escolas, das creches, era uma luta grande também, muito, muito intensa. Inclusive, alguma área da Igreja Santo Antônio, da Matriz de Santo Antônio, foi utilizada para sala de aula. Né? Durante, acho que 2 ou 3 anos, até que se construísse, porque foi uma luta nossa, inclusive, muito intensa, por vagas na escola básica, e o município não tinha prédios, né? Não tinha prédios disponíveis. E aí foi feito um comodato com a prefeitura e a igreja para utilizar algumas salas durante um bom período ali. Então a escola funcionava na Casa Velha, que era um casarão, né? Casarão, mas não comportava, então também tinha uma extensão dentro da própria igreja. Da própria igreja. Da igreja. 3 ou 4 salas lá. Isso funcionou acho que 2 ou 3 anos, na década, acho que 90, né? Na década de 90, 92, por aí. 90, eu não sei precisar a data. Funcionou dentro da igreja. Então a igreja também foi escola. Aliás, a igreja deve ser escola, né? Sim, com certeza. Ô Pedro, eu tenho certeza que a gente ficasse aqui, não vou exagerar a noite inteira, mas poderíamos ficar 2, 3, várias horas aqui conversando. E muitas histórias a gente teria você teria para estar nos falando. Mas eu queria que você lembrasse de algo assim, que marcou realmente a sua história, a sua vida aqui na Morado do Sol e o que isso representou para você. Hoje eu estou vereador, como você foi vereador naquela época, eu sinto orgulho de ser vereador, hoje ser o único vereador aqui da Morado do Sol e também por estar aqui há tanto tempo. Independente da questão política, queria que você falasse de algo que marcou realmente. Você tem o Wellington e o Wendel. O Wellington e o Wendel. O Wellington e o Wendel. Um você já trouxe, o outro nasceu aqui. Para os seus filhos, como que foi? Me fala mais um pouco dessa parte. Olha, eu tenho satisfação e orgulho de morar em Indaiatuba. Eu digo que eu sou mais indaiatubano do que paranaense. Do que paranaense. Né? Porque eu vim com 24 anos e estou aqui há 40. Então, vou fazer 64, né? Então, eu construí minha vida aqui. Criei a família aqui, vivemos aqui em Indaiatuba. Acho que o que marcou foi a gente conseguir criar a família, criar homens de bem. Os dois são formados, tocam a vida numa boa, estão no mundo profissionalmente bem. E eu acho que, sem contar o grande número de pessoas, de amigos que a gente tem espalhado na rua, que eu ando de cabeça erguida, não preciso baixar a cabeça para ninguém, nem cruzar a rua para fugir de ninguém. Enfim, eu acho que isto é o maior mérito que as pessoas me dão, porque me respeitam, e é uma satisfação para a gente, porque da cidade ter recebido a gente e ter passado pelo que passou, que ser o primeiro vereador daqui da região, uma região pobre, que você mesmo falou, nossa, lá só tem índio, né? Já vem o cara lá, já vem o Pé Vermelho e tal. Então, eu acho que eu consegui conquistar o respeito das pessoas. Isto é muito importante. Sim. Isto a gente não compra. Isso a gente conquista. Constrói dignidade, caráter, deve vir de berço, mas conquistar o respeito das pessoas
é o respeito que a gente tem pela outra pessoa. Sim. Então eu me sinto muito feliz. E está aqui, ó, a grande companheira de batalha durante todo esse tempo. Ó. Então isto é uma satisfação muito grande. Fazer parte do crescimento desse bairro. Porque a gente ajudou a construir isso. Ô Pedro, agora para encerrar, eu quero que você pegue a viola e cante uma moda para nós. Verdade, eu faço isso, não tem problema. E o Pedro agora também participa da orquestra de viola da nossa cidade e canta uns modão por aí. Faço. Essa paixão também foi com o tempo, veio da roça também. Veio da roça, mas não... Veio da roça, mas até por conta de tempo eu não fazia. E não tocava, né? Mas de 10 anos para cá eu me dediquei à viola. Tocava violão, mas eu gostava do som da viola. Aí me dediquei à viola e me tornei músico. Perfeito. E eu te diria que já dá para viver como músico, se for o caso. Que beleza! Ô Pedro, eu quero agradecer você, agradecer a dona Aparecida, agradecer por toda essa dedicação, todo esse trabalho que você prestou para o nosso bairro, para Morada do Sol, para Indaiatuba, né? Porque o bairro não é desgarrado da cidade, o bairro faz parte da cidade. Então, quando a gente faz um trabalho desse, de resgatar essa história, de contar essa história para as pessoas, a gente está contando a história de Indaiatuba. E graças a Deus que a gente tem pessoas iguais a você, iguais a muitos que saíram das suas cidades e vieram para cá. E os que aqui estão também hoje, porque fazem parte desse progresso. Então, meu muito obrigado, Eu que que agradeço. possamos aí Obrigado. continuar nessa luta. E vamos sempre. Obrigado, dona Aparecida. Agora a gente vai fazer quando eu contar 3, a gente fala assim, parabéns Morada do Sol pelos seus 40 anos. Ok. Beleza? 1, 2, parabéns Morada do Sol pelos seus 40 anos.